Jesus, amém? Aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. Samuel. Amém. Glória. Pode sentar, igreja. Glória seja dada ao nome de Jesus. Estamos reunidos em mais uma Quinta da Conquista. Uma noite calorosa. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Já tivemos esse momento precioso de louvor, de adoração. Quem sentiu a presença de Deus? Amém? Glória a Deus. Vamos continuar meditando nesta palavra, sentindo a presença do Senhor. Certamente parece que a câmera caiu. Bota a imagem. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deixa eu só um minutinho, você que está online, eu vou dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Glória a Deus. O pessoal da internet vai ficar aí com apenas a voz por enquanto, amém? Glória a Deus. Aí você... Deu tudo certo? Amém? Ellen é uma grande técnica de áudio e vídeo. Tem que ser multiuso, né, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 3. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, nós vamos ler primeiramente do verso 26, já no finalzinho, 26 a 29. Depois a gente volta para o 15. Amém? Todos encontraram? Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, logo depois de Coríntios. João, Romanos, Coríntios, Gálatas. Todos encontraram? Amém? Vamos lá. O verso 26, capítulo 3, versículo 26. Diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Amém? Só esse versículo por enquanto. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Amém? Nós sabemos que Jesus, quando ele está conversando com seus discípulos, eles começou a chamá-los de servo. Em um dado momento, Jesus começa a conversar com eles e diz: não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que pensa o seu senhor, mas os chamo de amigos. Quando Jesus ressuscita, ele diz: vá e avise aos meus irmãos. Então, até a morte e ressurreição de Jesus, nós tínhamos até como ser amigos de Cristo. Mas quando Cristo morre, quando ele ressuscita, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Porque ele é primogênito entre muitos irmãos. Uma nova criação estava sendo refeita em Cristo Jesus. Ele foi o primeiro a ressuscitar com este corpo glorificado, e nós, pela fé, já somos filhos. Mas vamos voltar um pouquinho mais para o verso 15.
que diz assim: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. As Escrituras não dizem e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, quando dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor ou da lei. Até aí. Paulo estava escrevendo aos Gálatas porque estava havendo um grande problema entre aqueles irmãos. Eles haviam ouvido a palavra de Deus, haviam crido na salvação por meio da fé em Cristo Jesus, mas em dado momento, alguns judaizantes começaram a dizer para eles que era necessário guardar a lei de Moisés como princípio para ser aceito por Deus. E Paulo começa a escrever, porque a lei, segundo ele está dizendo aqui, ela foi dada 430 anos depois que Deus havia feito uma promessa a Abraão. E como nós vimos no texto, a promessa era que o descendente de Abraão, ou seja, Jesus, seria aquele por quem nós seríamos salvos. Então ele começa a explicar para aquelas pessoas que a lei, ela cumpriu um papel. Era o papel de corrigir a transgressão. Quando você vai ver a lei de Moisés, ela havia punições para diversos atos que a humanidade fazia. Então ela mantinha um controle, mantinha uma purificação. Por exemplo, nós vemos coisas como a idolatria. Lá na lei dizia que esta pessoa tinha que ser apedrejada, ela e sua casa, porque Deus estava purificando o seu povo para que não pecasse.
Quando havia adultério, a mesma coisa, tinha que ser apedrejado. Então havia uma punição severa da lei para todo pecado. Mas a lei por si só, ela não tinha capacidade de santificar ninguém, apenas punir. Então, quando alguém estava servindo a Deus baseado na lei, tudo que ele fazia de errado, havia uma angústia e um medo, porque seria punido por causa daquela lei. E Paulo está dizendo, olha, uma vez que Jesus já veio, uma vez que ele está entre nós, que ele já morreu, já ressuscitou, vocês não estão mais debaixo do jugo da lei. Por isso que nós vemos, às vezes, alguns grupos ainda tentam anular o sacrifício de Jesus e fazer com que as pessoas se submetam a um conjunto de regras baseado nas chamadas leis de Deus. Mas o que nós vemos é que pela lei ninguém foi salvo, ninguém foi justificado. Porque a verdadeira intenção de Deus era salvar a humanidade de uma forma graciosa. Uma vez que nós nos tornamos agraciados por Deus através do seu Filho, nós vimos nesse texto que nós lemos lá no 3, 26 e 27, que em Cristo nós fomos batizados, e isso nos tornou filhos de Deus, significando que nós agora temos o Espírito Santo. Uma vez que nós temos o Espírito Santo, irmãos, não há necessidade que haja uma lei para dizer a nós que determinada coisa é certa ou errada, porque não há dúvida para aqueles que têm a mente de Cristo do que é correto, de como deve viver, qual é o padrão que agrada a Deus, porque esse padrão primeiramente vai agradar a você, vai agradar a mim, porque nós somos filhos de Deus. E nós buscamos agradar aquele que nos salvou. Logo, Paulo está dizendo para estas pessoas que é preciso se manter na fé, porque, se você ler o livro de Atos todo, ele vai dizer que aqueles que retornam para a lei, deixando-se circuncidar, ele caiu da graça. Paulo não usa jamais o termo caiu da graça para alguém que pecou. Alguém que pecou, arrepende-se, mas não está caído da graça de Deus. Pode até estar caído no pecado, mas não da graça. Mas alguém que diz, agora eu vou honrar a Deus, vou seguir a Deus baseado na lei. Irmãos, a Bíblia fala que quem deseja guardar a lei, se tropeçar em algum dos seus preceitos, ele é culpado de toda lei. Logo, se alguém diz, é preciso guardar a lei, é preciso guardar o sábado, é preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, essa pessoa está dizendo, o sacrifício de Cristo não é suficiente para mim. Eu quero dar uma ajuda para Deus me salvar. Porque, na verdade, irmãos, o texto aqui está dizendo algo bem interessante. Ele disse, olha, Deus fez uma promessa. Quando Deus fez a promessa a Abraão, não havia a lei de Moisés. Quando Deus disse para Abraão, no seu descendente, será bendito todos os moradores da terra, ele estava dizendo em um período aonde não havia, não faças, não toques, faça isso ou faça aquilo. Não, ele estava dizendo, o seu descendente será a bênção. Será a bênção que a humanidade precisa. E quem crê nesta bênção será justificado. Justificado por quê, queridos?
porque o nosso Deus, em Cristo Jesus, Ele cumpriu toda a lei por mim, cumpriu toda a lei por você, algo que nós não poderíamos fazer, porque ninguém conseguiu. Ele fez por nós e cravou os nossos pecados naquela cruz. Hoje nós vivemos debaixo desta graça, debaixo deste benefício, nos fazendo viver de uma maneira mais excelente. Amém? Nós precisamos compreender que quem seguia as obras e os preceitos da lei não tinha acesso ao Santo dos Santos. Para se cumprir um culto a Deus, era preciso sacrificar animais, e não tinha acesso a adentrar ao santo, nem ao santo dos santos. Somente o sacerdote e os sumos sacerdotes podiam adentrar a esta presença de Deus para adorá-lo face a face. Mas nós sabemos que estamos em uma aliança superior aos preceitos da lei, porque hoje Cristo, o nosso sacrifício e o nosso sumo sacerdote, está diante de Deus uma vez por todas, e nele nós podemos adentrar a face de Deus, diante do Santo dos Santos, com ousadia, porque nós estamos debaixo de uma mais excelente aliança. Nós estamos em Cristo, o que significa, se nós estamos em Cristo, nós estamos aonde Ele está, e a Bíblia diz que Ele está diante do trono de Deus, e nós em Cristo estamos lá. Por isso nós precisamos entender que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, porque ainda que nós estejamos vivendo situações de problemas, tudo foi resolvido. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque onde Cristo está, aonde nós estamos, não há derrota, porque Ele já venceu todas as coisas. Não podemos de forma alguma colocar o nosso foco nas coisas que são terrenas, nos problemas que estamos passando, nas dificuldades que esse tempo presente nos traz, porque, queridos, nós somos mais do que vencedores, porque Jesus já venceu. Ele disse: ainda que vocês passem por aflições nesse mundo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Que ele está dizendo: vocês estão em mim e eu venci o mundo. Essas aparentes tribulações não vai poder te destruir, não vai poder aniquilar a nossa vida, porque nós, por fé, estamos diante de uma grande vitória. A vitória que Jesus conquistou é a nossa vitória. Nós fomos chamados, queridos irmãos, para um posto excelente. Se você voltar aí em João capítulo 1, vamos dar uma olhada. João capítulo 1, verso 11 e 12, fala algo poderoso, algo tremendo. Diz assim, o verso 11: veio para o que era seu, ou seja, para os judeus, mas os seus não o receberam, eles rejeitaram. Contudo, aos que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A pergunta é: você aceitou ou rejeitou Jesus? Se você aceitou, Ele está dizendo que foi dado o direito de você ser feito filho de Deus. E como filhos de Deus, nós não temos como ter uma outra postura a não ser viver como tal. Você tem acesso ao seu Pai, você é cuidado por Ele, você é abençoado,
você tem o seu espírito, você tem acesso, você é vitorioso, o poder de Deus está em você. Então nós precisamos tomar esta posição, porque o texto lá não estava dizendo outra coisa, senão lhe foi dado, nos foi dado o direito. O que é um direito para você? O que é ter direito sobre uma coisa? Imagine uma herança. Alguém tem direito àquela herança. O que é que ela pode fazer? Tomar posse, usufruir. Se nós somos filhos de Deus, porque recebemos a Cristo Jesus, temos o direito de viver como tal, cheio da presença de Deus, cheio do seu Espírito, cheio de esperança, cheio de poder, cheio de autoridade. Está dizendo, você recebeu, você tem poder de ser feito filho. O que foi que o Filho de Deus fez nessa terra? Diga, ele pregou o reino. Eu sou filho, eu também prego. Ele expulsou demônios. Eu sou filho, eu também expulso. Ele curou enfermos. Eu sou filho, eu também curo. Nós precisamos tomar esta posição. Irmãos, não podemos viver como uma multidão, que ora está lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E outra hora está lá dizendo, crucificam, crucificam, crucificam. Nós não somos aqueles que estamos em busca de um milagre apenas, mas nós somos aqueles que estão em busca do dono do milagre, em busca de Deus, em busca de viver como Ele designou que nós vivêssemos, porque Ele é o nosso Pai, Deus e Pai. Ele não é só nosso Deus. Imagina, queridos, o que as pessoas faziam para ter acesso a Deus. Eles sacrificavam animais por ordenança divina. Eles buscavam a Deus com todas as suas forças, mas eles só podiam ter o favor de Deus. Mas hoje nós não temos só acesso a Deus, nós temos o direito de sermos filhos desse Deus. Sabe, uma criança, quando ela começa a falar, a andar, ela vê no seu pai alguém que pode fazer tudo. E olha que nós não podemos nem fazer tudo. Tem algumas coisas que a gente não faz. Esses dias estava meu filho brincando com Zacá e Miguel. Miguel quebrou um brinquedo, ele, não se preocupe, meu pai conserta tudo. E é verdade, quase que ele acertou. Eu conserto quase tudo. Mas, queridos, veja a percepção que um filho tem do pai. Agora, um pai terreno, o filho consegue visualizar que ele tem capacidade de resolver algumas coisas. Agora imagine, quando as coisas dão um pouco errado para você. Será que seu pai pode resolver? Será que Deus resolve? O próprio Cristo disse, para os homens é isto impossível, a salvação, mas para Deus não há nada impossível. Nós precisamos enxergar Deus como esse ser que realmente é, que é capaz de resolver toda e qualquer situação. Nós vemos muito em ditos popular, quando alguém, por exemplo, está numa situação difícil, seja uma enfermidade, seja uma falência, ou coisa parecida, quando alguém quer dizer que algo é impossível, o que é que ela diz? Agora só
Deus. Uma vez a pessoa chegou para mim e disse: irmão, só Deus. Eu digo: agora está fácil então. Porque Deus é Deus do impossível. Sabe por que agora é só Deus? Porque você não começou com Deus. Porque se tivesse começado, não precisava utilizar nenhum do artifício terreno. Já estava resolvido. Nós temos como resolver de uma forma definitiva quando buscamos o acesso à presença daquele que primeiramente resolve. Voltando para os nossos filhos, quando algo acontece que não saiu como nossos filhos planejaram, qual é a primeira pessoa que ele corre para ir resolver? Os pais. Nós devemos fazer o mesmo. Não correr para fulano, para cicrano, para beltrano. Não, vamos recorrer ao nosso Pai, e Ele vai nos orientar a quem nós devemos recorrer. Ele vai orientar o que nós devemos fazer, para onde devemos agir, o que devemos, como devemos agir, porque Ele é o nosso Pai. Então, queridos, quando nós estamos vendo aqui esse texto de Paulo falando a respeito da lei, o que ele está dizendo? Olha, não tem nenhum conjunto de regras para você ir até o seu Pai. Você tem livre acesso. Você não precisa estar diante de um monte de preceito, porque ele está dizendo, a lei era um tutor. O que era um tutor? Alguém sabe o que é um tutor? Se você não sabe direito ainda, eu vou te explicar. Tutor é aquela pessoa, digamos que uma criança fica órfã de pai e mãe. O juiz designa uma pessoa como tutora daquela criança até que ela complete a idade adulta para poder ter acesso à sua herança. Aquele tutor vai ser um administrador de tudo que pertence a ele, até o dia que ele completar, no nosso caso aqui, 18 anos. Então imagine, a criança, ela era filha de alguém milionário, enquanto ela é de menor, tudo aquilo está na posse do tutor, da lei. Irmãos, faltando um dia para este jovem completar sua idade, sua maior idade, ele não pode administrar nada, ainda é do tutor. Mas quando ele completa aquela idade, o tutor não serve para mais nada. Agora é com ele. Ele pode assinar, ele pode tomar posse, ele pode usufruir. E é isso que Paulo está dizendo. Enquanto Jesus não veio, nós estávamos sobre a tutela da lei, sendo conduzido por não faças, não toques. Mas quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, a lei, ela cumpriu o seu papel, porque agora é com o Filho, agora é com Cristo, é como Ele conduz. Por isso você vai ver Cristo no seu ministério. A lei dizia que a mulher pegada em flagrante adultério tinha que ser apedrejada. Jesus agora é que decide, não é mais a lei. Levam diante dele aquela mulher e diz, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada, e ele diz, quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Ela olha para aquela mulher e diz, agora a lei já cumpriu seu papel, agora a graça vai começar a entrar em cena. Vá e não peques mais. Nós estamos em um período não de uma lei severa, mas nós estamos em um período de uma graça abundante. Estamos vivendo um tempo gracioso, onde Deus não tem olhado para você exatamente por aquilo que você faz ou fez, mas Ele está olhando para você, Ele está te abençoando pela fé que você tem no que Cristo fez por cada um de nós. É o que Cristo fez, irmãos. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, que quer dizer, a fé vem pelo ouvir,
e eu ouvi a respeito de Cristo Jesus. Quanto mais nós aprendemos a respeito do que é Jesus, a respeito do que Jesus fez, a respeito do que Jesus cumpriu, mais nós vamos tendo fé. Fé em quê? Fé que Deus nos abençoou, fé que Deus nos resgatou, fé que Deus nos tornou filhos, fé que Deus se aproximou de nós para que nós pudéssemos nos aproximar dele. Hoje você pode comunicar-se com Deus enquanto dirige, enquanto pilota, enquanto toma banho, enquanto faz comida, enquanto vem ao culto. Em todos os lugares você pode se comunicar com Deus, porque o acesso está livre. Não é por a lei, é pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É pelos benefícios que Ele trouxe sobre a nossa vida. Então que nós tenhamos essa percepção, essa fé, de que em Cristo Jesus, você é um filho de Deus. Vamos ficar em pé? Amém? Jaqueline fica beliscando o Rubinho ali e eu estou vendo, viu? Relaxa, Rubinho, relaxa. Está na bênção. Você está aqui é uma grande vitória. Amém? Não belisque ela de volta, viu? Amém. Glória a Deus. Não era beliscão não, irmão, é só brincadeira. Ela estava só dando uma cutucadinha. Acorda, amor. Mas ele estava dormindo não, só estava orando. Não era, Rubinho? Não pode nem orar mais. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Quando nós nos deparamos com textos como esse, nós precisamos compreender que nós podemos entrar à presença de Deus como um filho pode adentrar a presença do seu pai. Deus é o nosso pai. Mas Ele mesmo disse, Ele não é um pai mau, como os homens podem ser. Ele é um bom pai. E Ele disse que Ele lhe dará o Espírito Santo, se lhe pedir. Então peça mais de Deus. Seja mais cheio de Deus a cada dia. E certamente você sentirá mais e mais o que é ser um filho dEle, para a glória do seu nome. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te damos graças por tudo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário, por teu Filho amado ter dado a sua vida por nós, nos tornando capacitados para ser filhos do Senhor, para sermos herdeiros da promessa, sermos abençoados com o pai Abraão. Obrigado, Jesus. Continua esclarecendo-nos a cada dia, trazendo ensino, fazendo-nos crescer em graça, fazer crescer em conhecimento, na sabedoria das coisas que são do alto. Pai, fortalece cada um dos nossos irmãos, nos enche da tua presença, dá-nos um final de semana abençoado, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Esse copo de água aqui tem umas formiguinhas. Amém. Glória a Deus. Sábado, é sábado mesmo, né? Sábado, dia 25, 19 horas, culto das mulheres. Amém? Esteja aqui, traga mais 10. Amém? Você fica em pé e suas convidadas ficam sentadas. Amém? Glória a Deus. Próximo domingo às 18h30, nosso culto da família. Mais uma vez lembrando, a irmã Cessa, ela vem falando, eu falei no outro culto, falo novamente, que é aquele entre amigos, os irmãos que forem vendendo, se possível, é um desejo do coração dela, que prestem conta ainda em novembro, porque ela quer ver a gente começar dezembro com a mesa de som nova. Então, fique à vontade, amém? O sorteio é dia 20. Mas, sorteio é só um detalhe. É só algo simbólico, né? O que realmente nós estamos buscando é a mesa de som,
para facilitar as coisas por aqui, para a glória do nome de Jesus. Tem mais algum aviso que você lembra? 2h30, ensaio das crianças, que estão até as 4, que elas estão ensaiando para a peça da apresentação do Natal, não é isso? Que vai ser uma bênção. Vai logo aí colocando na sua mente, Natal, domingo, 24, hein? Sábado. Eu disse amanhã, foi? Não, disse sábado, foi? Sábado às 14h30, 2h30 da tarde. Amém? Vamos abençoar os nossos irmãos nesse momento que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, aqueles que o fazem via Pix também. Levanta suas mãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos diante do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias. Abençoa, Pai, os teus filhos, fazendo-os prosperar, derramando das tuas bênçãos sobre a vida deles, para a glória do teu nome. Leva-nos em paz para as nossas casas, debaixo da tua proteção. Que haja paz, que haja abundância, que haja prosperidade sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus, amém.